Bom dia, Pastor João Luiz por aqui. Como que vocês estão? Que dia lindo e maravilhoso. Vamos começar o nosso Romanos 13. Romanos 13 também vem nos ensinando a viver, a ter uma vida digna. Porém, o apóstolo Paulo vem falando sobre a obediência de algumas autoridades. Até nesse nível, o apóstolo Paulo entrou e a Bíblia fala sobre isso. Às vezes você pensa que a Bíblia não tem assunto para esse tipo de coisa, mas em Romanos 13, agora no comecinho, você vai ver junto comigo que sim, que temos. Então vamos para a leitura. Glória a Deus, que o Espírito Santo fale com você. Começa assim, Romanos 13. Obedeçam às autoridades governamentais, porque Deus foi que estabeleceu todas elas. Não há governo, em parte alguma, que Deus não tenha colocado no poder. Só aqui já pegou metade. Vamos lá. Portanto, aqueles que se recusam a obedecer às autoridades estão se recusando a obedecer a Deus. E o castigo virá sobre eles. Pois os governantes devem ser temidos apenas por aqueles que praticam o mal. Assim, se você não quiser ter medo da autoridade, guarde as leis e pratique o bem, de tudo e irá bem. Pois as autoridades é enviada por Deus para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é natural que deva ter medo, pois ela terá de castigá-lo. Ela é serva de Deus. As autoridades são servas de Deus. Agente da justiça para castigar quem pratica o mal. Assim, vocês precisam obedecer às autoridades por duas razões: para evitar o castigo e por uma questão de consciência. Paguem também os seus impostos por estas mesmas razões, porque a autoridade do governo estão a serviço de Deus, dedicadas a continuar a fazer essa obra. Deem a cada um o que lhe é devido. Pague seus impostos e tributos, obedeça aos seus superiores e honre e respeitem a todos aqueles a quem isso for devido. Romanos 13 é um negócio diferente, mas vamos lá. O apóstolo Paulo, ele trata dessa questão com os romanos por conta do contexto que viviam naquela época, porque eles tinham tinha os romanos que eram o pessoal que estava imperando nessa época. E então os cristãos da época, a maioria era judeus que tinha se convertido ao cristianismo, nem tinha esse nome ainda, cristianismo, mas em Atos você vai ver que não existia esse nome, cristianismo. E então ele estava preocupado porque as pessoas estavam querendo parar de obedecer às autoridades. Então, ao invés de ser um cristianismo, estava sendo uns desordeiros, estava sendo uns fora da lei. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha que escrever algo nesse sentido para que eles pudessem entender. Mas eu não quero falar daquela época, eu quero falar dessa época. Nós temos que ler a Bíblia e colocar ela dentro do nosso contexto, porque é assim que nós vamos aprender, amém? A ter uma vida boa com Jesus, a ter uma vida verdadeira como cristão. Vamos colocar esse texto dentro dos nossos dias. Obedeçam a autoridades governamentais. Então aqui no Brasil é presidente, tem os governos, e infelizmente nós temos uma briga hoje no Brasil por conta dessa divisão do presidente. Muitos não gostaram, mas muitos gostaram, e fica essa briga. Existem famílias que estão se separando, marido brigando com a esposa, esposa brigando com o marido,
sobrinho brigando com tio, ou tio brigando com sobrinho ou sobrinha. Então, irmãos, estão assim, uma coisa de louco. Pastores falando de política em cima do púlpito. Eu não gosto de falar de política. Também eu não acho certo, vou falar a minha opinião, não acho certo ficar falando de política. Nós somos representantes de Deus, nós temos que falar da palavra de Deus. Mas a gente também tem que falar de política, a gente tem que estar com uma opinião própria. Irmãos, eu acho que você tem que, na minha opinião, irmãos, eu acho que você tem que falar a palavra de Deus, você tem que ensinar o povo de Deus a ser povo de Deus. É o que está faltando. Porque quando o povo de Deus ser povo de Deus, a questão política vai ficar tão pequena que não vai nem fazer parte das nossas conversas. Porque quando você entender que você não faz parte deste mundo, quando você entender que você serve um rei muito maior do que tudo isso, política, o que está acontecendo aqui não é nada. Sabe por quê? Nós temos que visualizar o reino de Deus. Eu sempre falo isso. Qual que é o reino de Deus sobre tudo isso? Né? Uma das coisas que eu preciso de falar aqui em Gálatas 5, 18 diz assim, ó: se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão mais debaixo da lei. Então quer dizer, se você tiver uma igreja, um povo que estão sendo guiado pela presença do Espírito Santo, vocês não estão mais debaixo da lei. Então quer dizer, tudo isso que está falando aqui no capítulo 13, se você estiver na presença do Espírito Santo, se você estiver cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus lá em Gálatas diz que nós não estamos mais debaixo da lei. Então quer dizer, ensina o povo a encontrar o Espírito Santo, que tudo isso aqui que o apóstolo Paulo estava explicando, e nos dias de hoje, será nada. Porque você vai entender que você não faz parte desse reino. Amém? Queridos, eu vou ter que terminar aqui a nosso devocional. Eu não falei nada do que eu li. Não falei nada. Mas nós vamos continuar e eu vou falar algumas coisas. Aqui ainda tem que falar sobre honra, sobre o castigo, e eu vou falar. Mas por hoje, eu só gostaria de falar isso para você. Minha oração é essa: que você seja cheio do Espírito Santo, porque quando você for cheio do Espírito Santo, você está, como eu disse, como eu leio aqui, ó, se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão mais debaixo da lei. Então a minha oração é essa: que você seja guiado pela a presença do Espírito Santo na tua vida, que vocês não estarão mais debaixo da lei. A minha oração é essa para você. A minha oração é essa para mim, em nome do Senhor Jesus. Aí todas essas coisas que estão acontecendo aqui no Brasil são secundárias. Você não liga? Não é que não liga, mas eu confio no meu Deus. Eu confio no meu Jesus, que um dia voltará para nos buscar. Por isso, eu tenho uma paz que excede todo entendimento. Amém? Glória a Deus. Fique em paz. Que você seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus!